E aí eu tô falando, liguei isso porque eu tava lendo sobre o espetáculo que a Georgette está dirigindo, que é o Manifesto, que é inspirado num artista chamado Eduardo Marinho, que fala muito sobre isso, né? Sobre a relação do sentido da vida, que a gente está sendo a gente é ludibriado pelo sistema capitalista, né? De colocar o nosso sentido da vida nas conquistas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Eduardo Marinho, da sua direção, do manifesto também, Georgette. Bem-vinda, Georgette. Bem-vinda! Ai, gente, ser recebida com essa questão, é isso, é um sistema horrível, é um sistema que começou com suicídio infantil, com exploração de mão de obra infantil na Inglaterra. Na não é? Revolução Industrial, Não né? é assim, Quando a gente começou aprendeu com na escola. isso, né? Começou com o pior, assim, com o pior pra gente, né? Porque eu tenho a impressão que a gente tá numa bifurcação, assim. Acho que tem pessoas que não se importam mais, realmente, com os outros, com as outras, esse negócio, sabe? Então, eu acho que a gente tem se deparado com uma insensibilidade geral, sabe? E é muito cruel, porque a gente está aqui na cidade, a gente está dentro desse sistema. Então, qualquer coisa que eu faça, eu tô dentro do sistema capitalista, né? Dentro desses valores meritocratas, onde é claro que se você faz tudo certinho, é claro que você vai chegar naquela fase do joguinho onde você tem o seu capital acumulado, aqueles seus milhões, e você tá bem, e você tá bem sucedido com a sua mulher, os seus filhos, o seu marido, dentro daquele esquema, daquela família que dá medo. Também essa família convencional, que é muito perigosa, muito esquisita, é um pequeno tanquezinho de guerra. Eu tenho muito medo dessa família branca, convencional, sabe? E a gente vive nesse esquema. Então, assim, para sair desse esquema, como é que você sai? Você vai morar no campo? Você vai morar no meio da floresta? Você tá imbuída disso, você está imbuída nisso, você está mergulhada nessa atmosfera, na atmosfera da meritocracia, do capital, né? Você tem que ter isso para poder ter qualquer coisa, para você poder meditar num bom lugar. Você precisa ter grana, você precisa... E as nossas obras, que não tem nada a ver com isso, acabam tendo a ver totalmente com isso. Então, tudo muito deturpado, muito deturpado. E para você não se sentir completamente miserável, você começa a criar desculpas para si. Sobre como também não é tão mal essa democracia na qual vivemos. E a gente começa a lutar por essa democracia capitalista na qual vivemos. A gente quer garantir o mínimo, né? Então, sim, a gente, sem querer, começa a adaptar o nosso pensamento, a gente também começa a invisibilizar aquelas pessoas morrendo de fome, aquelas pessoas morrendo de frio, aquelas pessoas tendo que usar crack para ter algum sentido para viver, né? A gente começa a ignorar isso e começa a viver a nossa vida e gastar 3 mil num celular, mas se condenar porque deu R$ 30 no semáforo para aquela pessoa pobre e, pô, preciso parar de dar tanto dinheiro. Eu sou muito generosa, ficar dando 30 aqui, 50 aqui, daqui a pouco vou estar dando R$ 100. E você vai em qualquer lanchonete, ou você vai comprar um celular, um computador, você pode gastar 20 mil e divide em 12 vezes e acha que tudo bem porque você precisa daquilo. Então, o nosso nível de fetichização, né? Quem cuida mais do próprio carro do que de uma vida humana que perece na sua frente, né? O grande medo do comunismo não é que invadam as nossas casas, né? E tirem nossa segunda televisão. Então você prefere ver uma família morrendo de fome na esquina do que ceder um quarto, sendo que nem é essa a questão, né? Nunca foi essa a questão. Essa é a fantasia é que uma fazem fantasia que se faz, mesmo né? a pior fantasia, né? Que é abrir um quarto ocioso para uma família poder se abrigar, é um pesadelo. Você prefere ver essas pessoas morrerem. Então é isso é o retrato. Uma inversão completa contra a qual lutaremos sempre. Mas você acha que existe espaço para sensibilizar as pessoas? Porque isso é quase como tirar a pessoa da Matrix, né? O que você está falando. Porque a gente vive num sistema. Um sistema que opera segundo esses valores. E quando e um artista como o Eduardo Marinho, ele coloca uma visão que é muito outsider. Eu fico me perguntando, é possível tocar, como pensando só
no microcosmo de um espetáculo, como vocês constituíram essa história, você e o Lee, o texto é dele também, né? O texto é do Lee O Taylor. projeto todo é do Lee, a vontade de abordar o Eduardo do Lee, o contato mais próximo é entre o Lee e o Eduardo. E o Eduardo é um cara muito coerente, né? Ele tinha ali tudo de bom, mas ele via que, por exemplo, uma pessoa ali bem pobre, ou até mesmo garçom, os garçons dos lugares que ele frequentava tal, estavam ali conversando tal, mas quando ele chegava perto, por ser de uma outra classe social, a conversa mudava, as pessoas não eram mais sinceras, existia um abismo. E ele começou a olhar para isso, começou a se perguntar, como qualquer criança pergunta, né? O que é isso? O que é aquela pessoa caída ali, né? E tal, e isso nunca sumiu do coração dele. Então ele tentou trabalhar no Banco do Brasil, tentou ir pro exército, e ele ia reparando nesse sistema todo de controle social, de absurdo, e o cara começou a ficar muito infeliz. E aí ele começou a ficar com medo de perder a vida. Ele fala literalmente isso: eu tô perdendo a minha vida, eu prefiro morrer do que viver dessa maneira, nesse lugar onde pessoas não comem e eu como, onde existe essa violência, esse treino para violência que ele assiste no exército e tal. E aí ele abandona a casa, abandona tudo, a família deserda ele, assim, rompe com ele, e ele sai e vai morar no papelão. E aí mais pra frente tal, descobre o desenho, descobre frases, né, em camisetas e tal, começa a viver disso, um trabalho super artesanal. Recebe uma herança de uma tia, ele fala, até aí a gente é privilegiado, né? Quando você tá lá, depois de 30 anos, vem uma herança da tia que te permite comprar uma Kombi, né? Que a moçada não tem, né? E aí, o que acontece é que ele, por fazer um trânsito de classes, por ter pertencido a uma classe e ir para outra, ele consegue dialogar. Por migrar racionalmente, como fala, voluntariamente, aí ele consegue filosofar sobre a coisa, ele consegue ver com muita clareza. Porque ele não está submetido à fome porque ele foi pressionado a isso. Entendeu? Ele está submetido à fome em algumas noites porque ele resolveu sair da casa dele, que está ali, sabe, Lagoa Rodrigo de Freitas, entendeu? Não, é uma decisão. Então ele vai, e o jeito que ele conversa com as pessoas, o tipo, me dá um prato de comida, eu tenho fome, você tem comida, me dá um prato de comida. Não acredito que você não vai me dar um prato de comida. Eu posso trabalhar para você. Não, mas não preciso de nada. Então me dá comida, porque eu ainda tenho fome. E tal. Então, a maneira dele negociar a comida e tudo é outro lugar, porque ele tem uma dignidade garantida de quem nasceu, estudou, teve todas as oportunidades e decidiu sair. Então, ele tem uma visão interclasses que revela muita coisa. Então, tem uma lógica que pode tocar, sabe? Eu fiz um trabalho uma vez com o mestre Amir Haddad, né? Trabalha muito na rua e trabalha muito com os moradores de rua. E aí ele sempre falou muito isso, que a gente olha o morador de rua muitas vezes como alguém que simplesmente foi achatado pela pobreza e ficou na miserabilidade. Quando muitas vezes algumas dessas pessoas saíram para romper com todas as estruturas familiares e de poder que tinham em torno delas para poderem ter algum tipo de liberdade que não alcançavam nas suas vidas. Claro que isso também muitas vezes é associado ao uso de drogas, álcool, crack, o que for, que a pessoa também quer ter essa liberdade. Isso se mistura em muitos casos, né? Mas é como é essa ruptura, e a gente está falando aqui, parece que é um exemplo ou outro, mas na verdade a condição da população de rua é que só aumentou em São Paulo e da pandemia para cá de maneira muito rápida, né, expandiu muito. Então é muito assustador e que a gente não tem olhar sobre isso, né? A sociedade fica completamente ignorando isso. Eu lembro do padre Júlio Lancelotti falando numa entrevista uma vez, fala assim, a maior parte das pessoas não abre o vidro de medo e não olha para uma pessoa que é só uma pedinte. Porque quem for assaltar quebra o vidro. E hoje em dia essa é uma realidade. Quebra-se o vidro, né? Então essa diferença, assim, de a gente não dar sequer o olhar para a pessoa, não é dar dinheiro. Compactuar com a pessoa e falar, puxa, tá ruim a situação, né? Nem isso a gente faz mais. Porque esse olhar significa perceber e reconhecer o outro como um ser humano, como um indivíduo que deveria ter o mesmo direito às coisas básicas, né, que você. Mas a gente se impede, porque se você olha
né? O Eduardo Marinho, o Li, fez uma seleção muito boa dos textos dele, né? Trabalhou muito lindamente, assim, em cima dos textos do Eduardo. E a peça quase que começa com isso, que quando eu era criança, eu olhava e via. Você olha e vê. E aí, quando você vê, você faz o quê? Uhum. Aí você viu, você vê, você entende. Você sabe o que está em jogo ali. Você se pergunta por que eu tô aqui dentro desse carro e essa pessoa não. E o que você vai poder fazer? E aí, todos os sentimentos que vêm disso, de impotência, de indignidade e tudo mais, né? De que cidadã que eu sou, né? Se eu permito que essa pessoa passe frio, né? Os egípcios falam, né? Que assim, o parâmetro para você passar pelo portal da morte, né? Com algum direito à vida eterna, é você deixou alguém passar fome? Né? É o básico, é um parâmetro básico, não deixar ninguém passar fome na sua frente. Você tem uma comida, você divide. Então é muito louco o mundo que a gente está vivendo, porque é uma Atlântida, né? Assim, um fim de mundo, onde a fome do outro não é algo comovente. Não só a fome, né? A gente está A assistindo todas guerra, as né? guerras e Tudo que a tudo gente mais, né? assiste.